Com respeito ao livro de Isaías, né, temos abordado de uma forma geral o livro, né, tratando por temas, né, compactando os capítulos, pensando nas principais divisões do livro, para termos uma ideia melhor com respeito a esse livro profético, com respeito aos ensinos que nós temos aprendido aqui dentro desse grande livro que Deus tem nos deixado, né. Temos pensado em várias profecias, temos pensado até o capítulo 35, como o profeta tem tratado principalmente com Israel, com Jerusalém, e agora, do capítulo 36 até o capítulo 39, ele vai apresentar um contexto histórico aqui, né? Isaías vai contar a história de Ezequias, segundo a sua visão, segundo a forma com que ele tem apresentado aqui, porque o foco dele, a partir do capítulo 39, vai mudar. As profecias agora vão se falar a respeito da questão da Babilônia, da invasão babilônica que o povo vai sofrer. É claro que Isaías já tem mencionado isso em capítulos anteriores, mas não de uma forma tão clara como ele vai tratar a partir do capítulo 39. Então ele vai contar a história de Ezequias aqui nesses capítulos, a fim de trazer um pano de fundo, a fim de continuar os seus pensamentos, a progressão das suas profecias, para que o povo entenda exatamente o que vai acontecer com aquela nação, os planos de Deus e aquilo que Deus tem revelado para o profeta. Eu gostaria de ler o capítulo 36 do livro de Isaías. É uma leitura de 22 versos, acredito que dá tempo da gente fazer, e pensar um pouco nessa história desse rei. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então, o rei da Síria enviou de Laquis ao rei Ezequias, em Jerusalém, seu comandante com um grande exército. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna, e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante de campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando esta sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas só palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. E se você me disser, no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar aqui, diante deste altar. Façamos agora um tratado com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir essa nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la. Então, Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante: por favor, fala com os seus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fale em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante, porém, respondeu: pensam que o meu senhor mandou-me dizer essas coisas só a vocês e ao seu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. E o comandante se pôs de pé e falou alto em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, o rei da Síria. Não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: venham fazer as suas pazes comigo. Então, cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá a água de sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra
como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixe que Ezequias os engane, quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem, dentre todos os deuses dessas nações, conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhe respondam. Então, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Uquias, o secretário Sebna, e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. Eu gostaria de ler também o capítulo 37 e apenas o verso 29. Sim, contra mim você se enfureceu. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz e o freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Que o Senhor, de fato, possa abençoar-nos na meditação da sua palavra. Bom, nós estamos lendo parte, da história do rei Ezequias apresentado por Isaías aqui. Quando nós vamos pensar nesse rei, nós temos que ter em mente que, de fato, ele foi um rei que teve destaque na palavra de Deus. É um rei que teve, basicamente, 11 capítulos que fala a seu respeito, a respeito do seu reinado. E foi um rei considerado bom. É um rei que derrubou os altares dos falsos ídolos, de falsas adorações, que levou o povo novamente para o templo, restaurou ali o templo e colocou as festas novamente para que o povo pudesse adorar, para que o povo pudesse servir ao Deus verdadeiro. Ele realmente levou a nação em direção a Deus. Ele quis fazer isso, e ele foi, através do seu reinado, um bom rei, no sentido de conduzir o povo até o Senhor. Mas, dentro do reinado de Ezequias, Isaías nos fala que ele inventou 3 crises, e 3 grandes crises. Devemos lembrar que Ezequias é um homem como outro qualquer. E apesar de ser um bom rei, o seu reinado também teve falhas, assim como a vida de todos os homens. Todos os homens, mesmo homens piedosos, temos falhas em nossas vidas, temos erros nas nossas vidas, temos pecados que cometemos. E Ezequias também teve as suas falhas. Ele enfrentou basicamente 3 grandes crises no seu reinado, uma crise da invasão da Síria, uma crise pessoal, quando ele foi atingido de uma doença mortal, que quase o levou à morte, e uma crise nacional, onde houve uma investigação ali pelo povo babilônico. É claro que a maioria dos estudiosos concordam que a ordem apresentada por Isaías aqui não foi, de fato, uma ordem cronológica, como os fatos aconteceram. Mas Isaías colocou os fatos numa ordem que conduzisse o seu pensamento às profecias da invasão babilônica a partir do capítulo 39. Então, a forma como nós vamos pensar, a forma como Isaías está apresentando aqui, não é de fato a ordem cronológica, como os fatos aconteceram dentro da vida, dentro do reinado de Ezequias. Pensando na primeira crise, então, apresentada aqui, na crise da invasão, o capítulo no qual nós lemos. Acho que travou isso, Samuel. Você muda para mim? Ok, obrigado. As crises, então, surgiram na vida desse rei quando tudo parecia certo. Parecia estar tudo tranquilo. O rei estava governando, estava edificando o povo, está levando o povo a uma adoração no templo. O reinado parece tudo tranquilo, parece tudo calmo, parece tudo estar caminhando para uma ordem, quando de repente a Síria invade então a Jerusalém. O rei já havia feito vários pactos, ele já tinha tentado primeiramente um pacto com a Síria, mandando presentes, mandando uma espécie de suborno para que a Síria estivesse em paz com Jerusalém. Mas nós vemos que o rei assírio aceitou esse suborno, aceitou esses presentes,
Mas depois ele mesmo se voltou contra o povo de Jerusalém. O próprio rei, então, Ezequias, se rebelou contra a Assíria. A partir disso, então, ele procurou fazer uma aliança com o Egito, né? Da mesma forma, tentando ganhar uma suposta proteção do reino do Egito ali. O próprio rei da Síria zomba dessa aliança com o Egito, e Isaías já havia advertido que essa aliança não daria nenhuma segurança para aquele povo, condenando a atitude do rei, então, de fazer tal aliança, ou de pôr a sua esperança ali. Mas o povo, então, invadiu, né? A Síria invadiu. E nós podemos pensar, por quê? Por que Deus permitiu essa invasão, então? Se Ezequias foi um bom rei, se ele estava conduzindo o povo a uma adoração, se ele estava conduzindo o povo diante de Deus, por que então a permissão de Deus para que a Síria invadisse? E a resposta é justamente essa. O povo, de fato, não estava confiando 100% em Deus. A sua fé não estava depositada 100% em Deus. Eles estavam tramando, eles estavam arquitetando, né, alianças para manter a sua segurança, para manter a sua paz. E não estava confiando 100% em Deus. Como parte, então, de uma disciplina, como parte, então, de Deus estar mostrando a realidade para aquele povo, ele permitiu, então, que a Síria invadisse. E quando a Síria vem, quando ela invade, ela conquista algumas cidades ali, e ela está prestes a chegar em Jerusalém, aproximadamente 50 quilômetros, eles estavam acampados antes de Jerusalém. Eles mandam, então, 3 mensageiros, né, 3 homens, 3 postos, né, militares ali, 3 chefes de posto militar, para conversar, então, com os judeus. Ezequias também manda 3 homens para conversar e ver qual que é a proposta, qual que é a intenção real da Síria quando ela invade, então, Jerusalém. E nós vemos ali que, dentro dessa notícia, do que o rei manda dizer a Ezequias, ele está de fato blasfemando, ele está de fato zombando do povo e principalmente de Deus. Né? Nas palavras do rei, ele está acabando com o poder, ele está acabando com a autoridade de Deus. É claro que tudo isso faz parte de uma posição militar, né? Ele tem como objetivo enfraquecer o inimigo, ele tem como objetivo acabar com as forças, acabar psicologicamente com o Ezequias e todo o exército e toda aquela nação. E ele faz questão, então, de mostrar a fragilidade daquele povo, né? Dizendo que eles não têm poder militar contra a Síria. Eles não têm uma cidade tão forte assim para se refugiar a ponto de eles não conseguirem invadir. Eles não têm aliança que possa ajudar eles. Eles zombam do Egito, falam, Egito é como uma cana frágil, maçada, que só serve para ferir sua própria mão, você ainda vai apoiar nela, né? Que apoio que o Egito pode te dar? Zomba do poder militar do povo dali de Jerusalém. Fala, por acaso vocês têm homens, você tem exército suficiente para lutar contra mim? Eu poderia dar para vocês 2.000 carros. E será que vocês têm condições de ter cavaleiros para subir nele? Não, vocês não têm. E depois disso começa a zombar do próprio Deus. Né? Por acaso vocês estão confiando então em Deus? Será que o Deus de vocês vai livrar vocês da mão do rei da Síria? Não, o Deus de vocês não tem poder nenhum. O próprio Ezequias mandou destruir os altares que estavam por aí espalhados dentro do reino, e agora ele vai dizer para vocês que o rei de vocês vai proteger vocês? Nessa zombaria, nessa reprovação, ele fala até partes de verdade, né? Olha, o próprio Deus de vocês pediu para que eu viesse aqui e destruísse a terra de vocês. É claro que Deus permitiu que eles estivessem ali, porque o Senhor é soberano. Mas eles estavam zombando, eles estavam afrontando o Deus vivo e verdadeiro. E eles dizem, o reino do norte também não serve ao mesmo Deus de vocês? Não são os samaritanos adoradores do mesmo Deus de vocês? E por um acaso ele livrou Samaria, ele livrou o reino do norte das minhas mãos? Não. E agora vocês estão querendo confiar em Deus, querendo dizer que Deus vai livrar vocês dessa situação? Ele diz, não, é melhor vocês
abaixarem a cabeça de vocês, é melhor vocês abaixarem as guardas, se renderem a nós, se entregar, e vocês vão ver que vocês vão desfrutar de paz. E vocês vão ver que vocês vão desfrutar de segurança. Aí vocês, de fato, vão poder comer, vão poder beber, vão poder desfrutar de coisas boas. Eu vou levar vocês até uma terra onde realmente apresenta bons frutos, melhores do que esses que vocês têm aqui. Eles estavam zombando, desprezando de Jerusalém, desprezando de Deus, humilhando Deus, e querendo dizer que eles são superiores a todos, que o seu Deus é o Deus superior a todos os outros deuses. Quando aqueles 3 homens ouvem as palavras, e todos que estavam ao redor puderam ouvir a zombaria que aqueles homens fizeram contra ao Deus, eles então simplesmente mantiveram mudos, calados. Eles não debateram contra aquela zombaria, permaneceram calados. Essa foi a ordem de Ezequias: vocês escutem, mas permaneçam calados. Ezequias recebe então essa notícia, e a sua atitude é uma atitude realmente de arrependimento. Aquele rei se arrependeu, aquele rei chegou diante de Deus, clamando arrependido por socorro, clamando por libertação, clamando para que Deus se levante contra o inimigo. E o pedido do rei não foi que livrasse ele das mãos do inimigo, como a sua pessoa, né? Mas por amor ao povo e por amor ao próprio Deus. Ele diz: olha, o inimigo está zombando de você, o inimigo está zombando do Deus verdadeiro, o inimigo está menosprezando o poder e a autoridade de Deus. O inimigo está querendo difamar, está querendo derrubar a essência, a característica, o caráter do Deus a qual nós servimos. Ezequias então clama para que Deus defenda a sua própria honra. E Deus então, através de Isaías, manda 3 respostas, né? A primeira resposta é: não temas. Você não tem que temer, Isaías. Calma, não precisa ter medo deste homem, não precisa temer este rei, não precisa temer esse exército, né? Segundo Isaías diz, esses assírios, eles vão embora, eles vão partir, eles vão sair dessa terra. E terceiro, Deus está dizendo através de Isaías: esse grande rei que a Síria diz que tem, ele será morto na sua própria terra, dentro do próprio templo do Deus no qual ele adora. Bom, a oração, Ezequias se levanta com... Ok, acho que foi você que mudou. Foi aqui, né? A resposta, então, Ezequias continua orando, pedindo por libertação, pedindo para que Deus honre o seu próprio nome, e vem uma resposta dessa oração de Ezequias por meio de Isaías novamente. A resposta também se divide em 3 partes. Em primeira parte, Deus está dizendo que Jerusalém será libertada. O inimigo não vai conseguir destruir Jerusalém. Ele não vai conseguir invadir Jerusalém. Deus irá libertar o povo das mãos daquele inimigo. Novamente, Deus diz que os assírios iriam partir daquela terra. A ameaça que Senaqueribe tinha feito, que o povo iria passar fome, que o povo não teria o que comer, porque a cidade estava cercada, e eles não permitiriam que eles plantassem, que eles edificassem a sua estrutura, né? Para eles não possuir, para eles não conseguirem alimento, e dessa forma o povo iria morrer de fome. Deus está garantido, fique tranquilo, o povo não passará fome, tudo está sob o controle. Ezequias recebe essa resposta do Senhor através de Isaías, e Ezequias vê que de fato Deus está sobre o controle. Isaías continua a história, e ele vai falar então dessa invasão, na última parte, da retaliação, de como Deus tratou essa história. Numa única noite, apenas um anjo do Senhor foi capaz de destruir 185 mil homens daquele exército. A Síria ficou abalada, o rei ficou com as pernas bambas diante daquela situação. Ele acordou e viu uma cena de destruição terrível. 185 mil soldados seus estavam mortos naquele campo. Com medo, então, este rei vira as costas e
da linha, vai embora daquela nação, volta até a sua cidade, volta até a capital da Síria. E lá então, passado algum tempo, os seus próprios filhos, numa discussão de poder, então, aquele rei morre, dentro do altar, dentro ali do templo onde ele adorava os seus deuses. Deus então tratou com aquele homem, Deus então tratou aquela situação, Deus mostrou quem ele é, Deus mostrou o seu poder, Deus mostrou a sua autoridade, Deus mostrou que não se deve zombar dele, Deus mostrou que está no controle de toda a situação, que o inimigo não tem forças contra Deus, o inimigo não tem poder contra o Senhor está no domínio da situação, o Senhor é soberano. Ninguém pode zombar do Senhor, ninguém pode humilhar a Deus, ninguém pode falar essas palavras para Deus e passar ileso dessa situação. Deus vai cobrar, Deus vai tratar essa situação. O inimigo se levanta contra Deus, e Deus, sem sombra de dúvidas, vai agir contra o inimigo. Deus vai se posicionar. Isaías então vai mostrar uma outra crise que aconteceu dentro do reinado de Ezequias, né? A crise da enfermidade desse homem. Esse homem teve uma doença, e essa doença estava levando quase à morte. O reinado, né, passava por uma situação instável, então. Aquela nação, nós podemos imaginar o medo que surgiu daquela nação. Bom, nosso rei está doente, uma doença muito grave, e se ele morrer, quem vai assumir o governo? Quem vai assumir o trono? Quem que é o sucessor dele? Será que vai ser um bom rei ou não? Será que vai ser um homem que vai continuar a levar o povo para perto de Deus? Ou vai ser um Deus, um rei terrível, que vai nos distanciar do Senhor? Ezequias, então, ora para Deus, né? Ele chega ali diante daquela parede e ele ora para o Senhor. A atitude de Ezequias não foi uma atitude ruim, não foi uma atitude má. Ele estava ali orando diante daquela parede, não em rebelião contra o Senhor, ao contrário, ele queria uma intimidade com Deus, ele queria ali um momento a sós com Deus. Uns dizem também que aquela parede, ela estava direcionada, era o rumo onde estava o templo, né, a direção onde estava o templo, mas o fato é que a oração daquele rei foi sincera diante do Senhor. E ele pediu para que Deus poupasse a sua vida, para que Deus preservasse, para que Deus estendesse os seus anos de vida aqui nessa terra, não porque ele fosse digno, não porque ele fosse merecedor, não porque ele fosse bom, mas porque ele desejava dar continuidade ao que ele havia começado. Era o seu desejo conduzir o povo mais perto de Deus. Era o seu desejo que o povo se purificasse. Era o seu desejo que o povo estivesse mais íntimo com o Senhor. E ele queria então ter o privilégio de continuar aquilo que ele havia começado. Ele queria ter o privilégio de concluir os planos que ele tinha para aquela nação. Bom, Deus ouviu a oração, né? Pouco tempo depois, Isaías já trouxe a resposta para Ezequias, dizendo que Deus ouviu a sua oração, que Deus ouviu o seu pedido. E Deus lhe concedeu então mais 15 anos. E nós vemos que Ezequias foi autor de alguns salmos, ele foi responsável para que copiasse a lei, para que copiasse textos do Velho Testamento e deixasse ali para o povo, né? Ele fez questão de supervisionar essa cópia, né? Essa propagação da palavra do Senhor no meio do povo ali. Nós vemos que Ezequias, de fato, meditou, ele pensou naquilo que Deus havia concedido para ele, em como Deus havia sido longânimo para com ele, dado a ele mais essa oportunidade de vida, mais esse período de vida. E ele, de fato, pôde meditar no privilégio que ele teve de ter esse tempo a mais aqui nessa terra, e ele, de fato, aproveitou a oportunidade que Deus havia dado para ele. E quando nós pensamos nessa situação, quando nós pensamos nesse cenário, às vezes nós entendemos que o homem só dá valor à vida quando está prestes a perder a própria vida. Enquanto nós deveríamos dar valor à vida enquanto nós temos a oportunidade de viver a vida aqui.
Talvez nós temos muitas oportunidades de testemunharmos de Deus. Nós temos muitas oportunidades de trabalharmos para o Senhor. Nós temos muita oportunidade de servirmos ao Senhor. E talvez nós desprezamos essa oportunidade. Talvez nós desprezamos o tempo que Deus nos tem dado. E quando chegamos no fim da vida, quando chegamos numa situação onde a morte está de fato diante de nós, aí talvez nós vamos nos arrepender e damos valor à vida que Deus nos tem dado. Que possamos ser sábios, né? Em pensar, em refletir na oportunidade que Deus nos tem dado de vivermos aqui nessa terra. Meditar no privilégio de servir a Deus enquanto temos vida, enquanto temos condições físicas, né? Enquanto temos condições de tempo de servir a Deus aqui neste mundo. O que nós temos feito dentro do tempo que Deus nos tem dado aqui na terra? Será que ao menos nós temos começado algum projeto? Será que ao menos nós temos começado a servir, a adorar a Deus? Ou nós estamos adiando, achando que temos todo o tempo para frente, né? Não pensando, não refletindo que a vida de fato é breve aqui nessa terra, que um dia essa oportunidade cessará. É claro que somos salvos, é claro que temos a vida através do Senhor Jesus Cristo, mas estamos pensando no critério do privilégio de trabalhar, de servir a Deus, de usar o tempo que Deus nos tem dado para servir, para honrar e glorificar o seu nome. A última crise apresentada então para Isaías, dando introdução aos capítulos futuros, é justamente a crise de uma investigação, né? Provavelmente quando o rei se recuperou da sua saúde, quando Deus restaurou a sua saúde, então todos os povos que estavam ali ao redor ficou sabendo de como Deus havia curado Ezequias, de como Deus havia dado a Ezequias o privilégio da vida. E muitos então foram ali